Então, vamos iniciar nossos trabalhos neste seminário de hoje, dando as nossas boas-vindas a todos que estão nos assistindo, estão presentes. Nós vamos conversar hoje sobre uma temática bastante atual, bastante interessante, que é justamente a influência da política externa americana no cenário geopolítico atual. E nós temos como dois convidados os nossos professores doutores aqui da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, o professor Hélio e o professor Carlos Frederico, a quem eu já dou as boas-vindas. E antes de iniciarmos a transmissão propriamente dita das palestras dos nossos convidados, nós alertamos a assistência que nós iremos trabalhar da seguinte forma. Primeiro teremos uma palestra com o professor Hélio, com a duração prevista de 20 minutos. Logo em seguida, o professor Carlos Frederico continua com a sua apresentação de mais 20. E após terminadas essas duas apresentações, nós já vamos entrar diretamente no debate também com a previsão de duração de 20 minutos. Então, desde já, eu gostaria de avisar a nossa assistência que o chat está aberto para que as perguntas para os debates sejam colocadas. Então, os senhores não precisam esperar acabar as apresentações. Tendo dúvida, os senhores já podem lançar as perguntas no chat e nós vamos coordenando o recebimento aqui e colocamos ela em debate depois que acabarem as palestras. Sem me alongar muito, então, eu vou passar a palavra ao professor Hélio para que ele inicie a sua apresentação na tarde de hoje. Tá ótimo, muito obrigado, Coronel Maga, pelo convite. Tá? Sempre um prazer colaborar com o Observatório Militar da Praia Vermelha, a quem saúdo, tá, essa iniciativa como uma importante plataforma de divulgação das nossas pesquisas, aqui no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares, bem como dos demais cursos da ECM. Então, é sempre bom ter esse espaço de diálogo com os colegas de fora da IC. Bom, o tópico de hoje é conversar um pouco a respeito da política externa dos Estados Unidos, né, e a sua influência no cenário internacional. Tá? Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, chamando a atenção para a dimensão da defesa, tá? Nesse sentido, alguns fundamentos geopolíticos dessa política externa dos Estados Unidos. O que tem de novo e o que a administração Trump carrega de influência histórica, digamos, das principais sinalizações ou caminhos da política norte-americana. Tá? Preparei aqui alguns slides apenas para pontuar esta minha fala. Então, coloco aqui, basicamente, a ideia. Um momento. Aqui. A ideia de conversar um pouco a respeito da conjuntura, tá? Trazer aqui alguns fundamentos e pensar quais são alguns fundamentos geopolíticos, né, da administração da política externa dos Estados Unidos e pensar quais são os desafios da própria ordem internacional, tendo como liderança os Estados Unidos, né, o quanto que esse país influencia o conjunto do sistema. Bom, aqui é uma passagem simples dos elementos que conversaremos. Basicamente, esse slide aqui condensa o que, o que identifico como pontos centrais e, a partir deles, podemos dialogar na fase de perguntas. Tá? O primeiro aspecto que chama muita atenção desta administração Trump é uma rejeição às negociações multilaterais, né? Uma reorganização dos principais pactos, dos principais tratados, das principais discussões que envolvem uma gestão compartilhada dos assuntos internacionais. Nesse sentido, o lema American First, tá? Ele está presente desde do dia 1 da administração, e isso vem trazendo um enorme desconforto, uma enorme reacomodação, tá, dos estados frente às posições norte-americanas. Não é só em relação ao comércio, a lista de países sancionados, ou produtos e serviços sancionados, tá, ou hipertarifados, né, nos Estados Unidos, mas um leque de questões que envolvem, tá, a disputa espacial, que envolvem as leis ambientais, que envolvem questões no âmbito da saúde. É, tudo isso exige
uma nova pactuação dos estados, tá, nesse sistema para tentar absorver essa retirada norte-americana ou, digamos, reacomodar frente a esse momento de turbulência do governo norte-americano. Um segundo aspecto hiper importante é a chamado acirramento da contenção à China. Não é um elemento novo, isso vem desde, vamos colocar aqui os 2010, pegar uma virada, né? Posterior à Grande Guerra ao Terror, e quando os Estados Unidos redirecionam os seus principais direcionamentos estratégicos, né? Sai da disputa no Grande Oriente Médio para colocar a região da Ásia-Pacífico como aquela que mais desafia a posição dos Estados Unidos no mundo. Posição essa do âmbito econômico, mas também no âmbito da segurança internacional. Neste sentido, há dois elementos: uma guerra tarifária contra a China, extremamente escalada, e aqui chama atenção para um dos principais assessores da política comercial e econômica norte-americana, que é o Peter Navarro. Esse acadêmico foi conselheiro, né, durante a primeira administração Trump, e tem uma produção acadêmica bastante, digamos, clara quando pensa a China, né? Então, ele acusa a China de dumping, dos subsídios, né, da utilização da força de trabalho como um elemento garantidor da competitividade dos produtos norte-americanos, e chegou a sintetizar, tá, o seu pensamento anti-China em um livro, né, de 2011, famosíssimo, né, a Death by China, né, o Morte à China, e parte significativa das suas posições anti-China, acredito que vem aconselhando, tá, o atual administração norte-americana. Bom, no curto prazo, há essa guerra comercial, né, de tarifas, né, e e as suas partidas, né? Mas do ponto de vista de longo prazo, é uma enorme competição estratégica em áreas absolutamente fundamentais para a inovação tecnológica, para as discussões sobre transição energética e, sobretudo, para o setor de defesa. Essa competição por tecnologias vem mapeando ou vem desenhando a política industrial norte-americana, tendo como principal adversário a China. Tá? Um terceiro elemento importantíssimo é uma reaproximação com a Rússia, tá, nesses primeiros meses, em razão das negociações para o final da guerra da Ucrânia. Essas negociações permitem, pelo menos, sentar e negociar um futuro para o leste europeu, e principalmente uma nova posição dos Estados Unidos com as negociações com o lado ucraniano, né? É, estabelecendo condicionalidades para a continuidade da ajuda militar, estabelecendo alguns mecanismos de troca com a Ucrânia, em especial no campo energético. Tudo isso coloca, né, um novo patamar ou uma nova chave para a negociação com os países europeus. Um quarto ponto muito importante que chama a atenção é o reposicionamento norte-americano na fronteira com o Ártico. Isso tem muito de geopolítica, do ponto de vista do interesse norte-americano pela nova rota, tá, logística, que permite aí um encurtamento de distância com o leste asiático. Essa corrida pelo Ártico vem reposicionando os chamados navios quebra-gelo. A Rússia tem uma vantagem estratégica significativa, mas não só do ponto de vista logístico, tem também uma corrida para perfuração da camada de gelo no Ártico e a, mapeamento das chamadas campo de Lomonosov, que é um campo fértil do ponto de vista de recursos minerais e que Noruega e, sobretudo, Rússia tem pesquisas em níveis avançados. Isso recoloca uma aproximação dos Estados Unidos e do Canadá, que tem a extensão ali no Ártico,
mas os Estados Unidos, mediante o Alasca e, sobretudo, seus parceiros europeus, como Dinamarca na Groenlândia, vem fincando o seu interesse, tá, em conter essa, essa expansão russa, do ponto de vista estratégico, né, e geopolítico, mas também essa contenção à China, que vem também utilizando essa fronteira no Ártico para encurtar o seu trânsito e a sua troca comercial com os países europeus. Bom, chamou muita atenção desde o primeiro momento, né, o relacionamento dos Estados Unidos com os países árabes, né, sobretudo com a Arábia Saudita. Isso remonta, obviamente, às negociações que vêm desde o final da Segunda Guerra Mundial, do governo Roosevelt, mas, sobretudo, nos anos 70, com Nixon, Carter, e a aproximação dos Estados Unidos e Arábia Saudita dessa é, troca, né, dólar e petróleo, que marca, sobretudo, os anos 70, 80, 90, e, por que não, uma nova é, reaproximação agora, e isso é importantíssimo para os Estados Unidos, sobretudo para conter essa maior presença chinesa, né, nas bordas da chamada Belt and Road Initiative, ou reconquista chinesa do grande continente basilar, que é a Ásia. Portanto, essa nova fronteira de negociações com o Oriente Médio coloca, tá, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos como países importantíssimos para o recebimento de material de emprego militar norte-americano e, sobretudo, para um novo pacto, né, de reafirmação do petróleo como mecanismo comercial importantíssimo. E essa aproximação faz com que os árabes, né, continuem denominando o preço do barril internacionalmente na moeda americana. Isso fortalece ambos. Vimos também uma aproximação com o governo sírio e reconhecimento do novo presidente sírio, né, Mohamed al-Shahar. Isso chamou bastante a atenção e abriu uma frente de negociação com os sírios e colocando aí uma possibilidade de encerramento, né, do conflito que já perdura bastante tempo, né, 2 décadas, para contar, né, desde o início. O Irã, né, uma possibilidade de negociações sobre o acordo nuclear. As declarações sobre a Palestina e a faixa de Gaza ganham as manchetes praticamente todas as semanas, mas o que tem de novo é a vontade ou o espírito, né, de negociação, mesmo que atabalhoada, mesmo que, de certa forma, sensacionalistas, mas tem em curso um distanciamento relativo com Israel, com o governo Netanyahu, o que coloca o que nos deixa bastante apreensivos, né, toda os novos passos da política norte-americana para essa região do globo, tá? Por fim, chama a atenção, nesses 5 primeiros meses, a pouca atenção já estratégica do governo norte-americano à América Latina, e nisso, hoje, ao próprio Brasil, né? De certa forma, a administração norte-americana coloca o Canal do Panamá como um ponto central, né? As questões relativas à migração e críticas ainda muito genéricas aos BRICS, né? Então, não há ainda uma política clara para os países latino-americanos, sobretudo quando a gente pensa a nova política industrial norte-americana, novas discussões a respeito de temas econômicos ou sobre o multilateralismo do ponto de vista da gestão dos assuntos globais. Bom, eu abri aqui um leque amplo, né, de questões, depois a gente pode se aprofundar em um ou outro, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é, frente a essas turbulências da conjuntura, o que depois a gente pode, o que a gente pode pensar ali das linhas de permanência, né, dos desafios geopolíticos dos Estados Unidos na ordem internacional, né? Para além da conjuntura, o que é novo
e o que é continuidade do que estamos assistindo. Acho que o primeiro ponto bastante interessante é o consenso entre autores liberais, realistas, geopolíticos, enfim, aqueles que debatem o sistema internacional, que é a atual ordem, sobretudo a de tradição liberal, que, de certa forma, foi o sustentáculo do século passado, início desse século, né? Essa ordem liberal ela está em colapso e que, de certa forma, todas as grandes instituições internacionais estão inoperantes quando se pensa a solução ou a resolução das questões mais candentes ou mais urgentes do momento. Né? Na mesa de discussão, né, colocam-se, sobretudo, os países, e, em especial, esses países hoje chamados como potência, né? Principalmente Estados Unidos, do outro lado China, do outro lado Rússia, e, em uma ou outra questão, países do G7 ou a União Europeia. Né? Então, essa ordem em decomposição, ela dá espaço a uma ordem internacional ascendente, só que ainda não completamente definida. O segundo aspecto hiper importante aqui para o nosso argumento é a ampliação dos gastos globais em defesa. Estamos em uma espiral ascendente desde 2014, tá? Portanto, há mais de 10 anos, esses gastos globais crescem anualmente, de forma ininterrupta, né, consecutiva, o que vem trazendo aí tendências bastante claras a respeito do que está em disputa e por que essa disputa reúne poucos países no mundo. Tá? Bom, junto a esses gastos globais, estamos assistindo um reforço das chamadas capacidades nacionais produtivas, ou um reforço aos sistemas nacionais de produção, sobretudo naquelas áreas estratégicas para o campo da defesa nacional. Tá? Um quarto aspecto muito importante desta ordem internacional é o chamado pivô asiático, ou seja, a, as discussões, os pactos, as alianças, sobretudo no campo militar, envolvem países localizados neste continente basilar, que é a Ásia, que é o reservatório de grande parte dos recursos minerais e estratégicos existentes no mundo, é o continente que tem o maior bolsão populacional e que apresenta hoje os países com a maior taxa de crescimento econômico, não só China, mas também Coreia do Sul, Japão, assim como Filipinas, Vietnã, além dos países do Oriente Médio, China e a própria Rússia. Portanto, essa área do globo envolve disputas locais e a intervenção de potência externa, no caso dos Estados Unidos, buscando, né, um rebalanço para manter a sua primazia nas questões, sobretudo atinentes à defesa. Bom, aqui um gráfico que acabei elaborando junto com os alunos do doutorado, que tem duas curvas, né? Uma curva ascendente, a coluna, indicando os gastos globais em defesa. Vejam que essa trajetória, né, desde os anos 60, esses gráficos, esse gasto é cada vez maior, né, aproximando dos 2 trilhões de dólares. Né? E é um gasto que tem uma parcela, tá, hoje, cada vez mais estável do PIB. Bom, quando a gente analisa, né, gasto de defesa e crescimento econômico, ainda temos aqui uma dianteira, né, dos Estados Unidos, do ponto de vista do PIB, né, da economia norte-americana, em que pese toda essa discussão da desindustrialização dos Estados Unidos, da crise do ponto de vista produtivo, a economia norte-americana, ancorada, sobretudo, nos seus fundamentos financeiros, apresenta um crescimento muito significativo e é, de longe, a maior economia do mundo. E isso traz vantagens para os investimentos militares. Mas o que chama a atenção é, nesses anos 2000, esse crescimento exponencial da China, que também se traduz em investimentos no campo da defesa. Bom, aqui rapidamente, todos conhecem
né, esses gastos globais de defesa. Os três países que estão na dianteira, Estados Unidos, China e Rússia, são valores absolutamente desproporcionais em relação ao restante, e os Estados Unidos na fronteira dos 968 bilhões, né, de dólares direcionados ao setor de defesa. Tá? Basicamente quase 3 vezes mais que a China, e isso tem um impacto grande na gestão global dos seus assuntos de defesa. Bom, aqui é um gráfico só sobre defesa, né? Gastos em defesa. Aí vemos aqui a disparidade, né? Posição norte-americana em relação aos seus principais competidores. E aqui é algo que eu chamo a atenção: como que esses gastos de defesa se relacionam à chamada tendência a um sistema produtivo nacional cada vez mais nacionalizado para aqueles produtos demandados pelas Forças Armadas. Aqui no ranking das principais empresas globais de defesa, basicamente as 10 maiores no ano de 2004 eram dos Estados Unidos ou de seus aliados diretos, né? No caso, países europeus. Lockheed Martin Corporation em primeiro lugar, Boeing em segundo, Raytheon em terceiro, e assim por diante. Quando a gente observa esse mesmo ranking no ano de 2024, né, grande parte das empresas, né, europeias elas saem do ranking, né, e quem entra basicamente são as empresas chinesas. A segunda maior empresa do setor de defesa do mundo é a VIC, né, uma empresa do setor aeroespacial chinês, mas a China tem três grandes empresas entre as 10 maiores, e se a gente considera as 20 maiores empresas, pelo menos 6 são chinesas. Tá? O que tem de diferente também nas empresas chinesas? Um baixo coeficiente de importação para os seus produtos centrais. O que tem de tradicional nas empresas norte-americanas ou europeias? Né? É uma dispersão produtiva, o que faz com que grande parte das grandes empresas tenha uma rede global de fornecimento. Tudo isso está em forte discussão, né, no momento. Tá? Encaminhando aqui para o final, acho que um dos pontos essenciais da atual política norte-americana é reafirmar alguns fundamentos geopolíticos. Neste sentido, a política econômica ativa norte-americana coloca o eixo da segurança nacional como central dentro desse processo largamente conhecido como reindustrialização, ou esse desejo de reindustrialização da administração Trump. Isso vem de um processo longo, né? Isso remonta a alguns autores tradicionais da fundação dos Estados Unidos, em especial Alexander Hamilton, ou um autor muito importante que é o Harry Clay, que discutiram, né, a importância da existência de subsídios e tarifas comerciais favoráveis às empresas norte-americanas para que o país pudesse criar um sistema próprio e ascender à condição de potência no concerto das nações. Aqui eu vou chamar a atenção para esse slide, que eu acho que ele condensa, tá? É, a, Talvez o ponto central hoje é que o governo Trump inova na forma de fazer política, né? De negociar. Uma negociação que assusta grande parte dos analistas internacionais, porque é bastante oscilante, porque, de certa forma, é, é uma verborragia, uma gramática bastante pouco diplomática, porém, alguns fundamentos estão na mesa, né? Seja dos governos democratas ou seja dos governos republicanos, seja do governo Obama, seja do próprio primeiro governo Trump, seja do governo Biden e agora, com maior vigor, no segundo governo Trump, tá? Que é uma política econômica ativa. Isso tem uma raiz na tradição norte-americana, como eu citei,
Alexander Hamilton é um dos grandes autores, né, que colocam o protecionismo como um elemento motor da indústria nascente norte-americana. Henry Clay, que chamei a atenção, é todo o sistema de tarifas entre os Estados confederados para criar uma união, e, sobretudo, todo um sistema de infraestrutura para formar uma economia nacional, ou um sistema de universidades. Tá? E, de certa forma, a tradição do século XX e século XXI, né, com as empresas de tecnologia, da qual inclui a própria Tesla, como as gigantes nas Big Techs, todas tiveram um forte apoio estatal, não, digamos, no direcionamento do setor ou de políticas, mas como empresas que se apoiaram em grandes projetos estatais do campo aeroespacial, do campo cibernético ou do campo computacional. A atual reindustrialização tem como base a segurança nacional, algumas áreas fundamentais, né? A área de inteligência artificial, a área de semicondutores e, obviamente, a conquista espacial. O protecionismo, né, ele é insuficiente, sobretudo quando a gente pensa a dimensão tarifária, e assistimos hoje, na administração Trump, alguns elementos bastante curiosos e muito caros, né, aos países latino-americanos. Né? Hoje se defende claramente, né, seja o Marco Rubio, né, secretário de Estado norte-americano, ou o Peter Navarro, que é o grande assessor para assuntos comerciais, a ideia de um banco de desenvolvimento, tá, para exatamente direcionar subsídios para áreas estratégicas. Tá? E, para finalizar aqui, essa reindustrialização, né, coloca como chave a cadeia de suprimentos para assuntos de defesa. Só para sintetizar o que significa essa cadeia de suprimentos, quando a gente pensa, por exemplo, o sistema de mísseis norte-americanos tem uma dependência forte de semicondutores, a indústria de semicondutores globais ela é dispersa, 75%, de certa forma, dos chips fabricados no mundo estão em países asiáticos. Os Estados Unidos são um grande importador desses chips, né? Então 88% dos chips utilizados nos Estados Unidos são importados, tá? E apenas 12% desses chips têm produção local, né? Por isso, o próprio governo Biden criou a política industrial de defesa, ou a chamada Lei de Inovação e Competência, que criou, né, um conjunto de subsídios para a indústria de semicondutores, que, de certa forma, trará os seus grandes resultados, né, ou parte significativa dos resultados, agora, na administração Trump. Né? Então, você vê, digamos, uma tabelinha, né, entre democratas e republicanos, quando o assunto é fortalecer a produção industrial dos Estados Unidos e terem políticas, né, mais severas para a contenção da China. Bom, eu finalizo por aqui, em virtude do tempo. Esse slide final aqui são apenas alguns elementos, tá, que sintetizam o que falei para discutir, tá, o poder norte-americano, a posição dos Estados Unidos, que, se eu fosse aqui só citar em uma palavra, transita cada vez mais de uma atmosfera de construção de consensos, sobretudo guiados por uma hegemonia, de certa forma, até benevolente para países subdesenvolvidos, né, que teriam nos Estados Unidos ali um sustentáculo ao desenvolvimento, para uma posição internacional cada vez mais próxima a um império, né, a um país que busca rediscutir todos os pactos das últimas décadas com base no interesse norte-americano, mesmo que isso seja prejudicial a parceiros ou antigos aliados. Né? É uma posição muito mais nacionalista e, nesse sentido, do ponto de vista da política externa, se aproximando de uma posição de império. Tá? Finalizo por aqui e fico à disposição para dialogarmos após a apresentação do meu amigo, meu colega
Carlos Frederico, né, que também acompanha há bastante tempo a política externa norte-americana. Por favor, Carlos. Obrigado, obrigado, Hélio. Boa tarde a todos que aqui estão. Eu tenho uma apresentação que eu vou pedir para o pessoal disponibilizar. Então, antes de compartilhar, só talvez lembrar o porquê que a gente vem aqui, porquê que a gente analisa a política externa dos Estados Unidos, né? Acho que não há de nossa parte nenhum sentimento colonial. É entender que um país como os Estados Unidos, quando se move no tabuleiro, outros países se ajustam a partir do comportamento americano, né? Então, tem uma definição clássica, né, de Robert Dahl sobre poder, né, em que A tem poder quando influencia a conduta de B, e os Estados Unidos têm muito poder, então eles influenciam a conduta de diversos outros países. Então, é por isso que a gente estuda os Estados Unidos e por isso que a gente acompanha a política externa americana, porque a política externa americana tem o condão de condicionar a política externa de vários outros países, direta e indiretamente, em diferentes níveis, né? E, por conta disso, requer a nossa atenção. Então, vou partir para uma apresentação aqui, que é uma apresentação um pouco distinta, talvez daqui o Hélio trouxe diante aqui das nossas conversas para ajustar de uma maneira mais interessante para vocês. Eu também vou falar de política externa, mas talvez falar das origens internas da política externa, né? E como a eleição de Trump ela afeta essa política externa americana, né? Então, o grande ponto de entender a política externa americana é entender as eleições americanas e como que isso se apresenta na sua política externa, né? Então, esses aqui são os resultados eleitorais. Antes de qualquer eleição presidencial americana, basicamente já se sabe que a costa oeste vai votar para os democratas, que a costa leste aqui vai votar para os democratas e que essa parte aqui do sul vai votar para os republicanos. Então, você tem aí de 10 a 12 estados que estão em disputa, né? E alguns deles estão aqui nesse corredor, né? Que é o corredor industrial americano, mais do que isso, o corredor das metalúrgicas, não sei se seria justo chamar da velha indústria, mas apenas para referência, da velha indústria. Então, vem de Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvânia. E isso aqui decide a eleição. Então, é por isso que a gente escuta bastante sobre a política protecionista. Trump é do Partido Republicano. O Partido Republicano, historicamente, tem uma postura de maior liberalização, né? E a maior contração, o maior aumento de tarifas na história dos Estados Unidos está sendo feito com o presidente do Partido Republicano. E alguém há de se perguntar, mas por que está fazendo isso? E a resposta está aqui, tá? Nessa região aqui, e isso explica ah, o porquê disso. Outra questão que explica também, a gente vai falar, é de migração, né? E a gente vê a questão migratória aqui, né? Especialmente aqui em Arizona, Texas, Flórida. Califórnia ainda tem uma predominância do Partido Democrata, né, bastante grande. Aí o Novo México é um estado em disputa, né, mas faz diferença aqui nesses quase 3.000 quilômetros de fronteira que os Estados Unidos têm com o México. Uma das promessas de campanha era a deportação em massa de imigrantes, que também está ligada à ideia econômica. E aqui, pessoal, que eu friso, não nos cabe, enquanto analistas, a paixão, né? Então, eu não estou aqui para analisar o mérito, se a política é boa ou se a política é ruim. Isso aí deixa para quem vota nas eleições americanas decidirem se é bom ou se é ruim para eles, né? Mas aqui cabe dizer que a utilização
mesmo da política migratória, para a justificativa da política econômica. A mensagem de Trump é: os migrantes estão roubando seu emprego, os chineses estão roubando seu emprego, os migrantes estão gerando aumento da criminalidade. O que a gente pode dizer é: não há nenhum índice que justifique esse tipo de argumento. Isso a gente pode dizer. Mas ao fazer essa associação, então, Trump está unindo aí o discurso da sua primeira eleição, que era um discurso eminentemente protecionista comercial, e ao discurso da sua segunda eleição, que ao discurso comercial foi aliado questões de criminalidade, né, questões de emprego via migração. Aqui é para lembrar que Trump hoje tem baixíssima oposição nos Estados Unidos. Essas setinhas que vocês estão vendo são comparando a eleição que ocorreu com a eleição anterior, de 4 anos atrás. Ou seja, com raríssimas exceções, o Partido Republicano teve um aumento de voto em todos os condados, em todos os lugares. E o Partido Democrata está em frangalhos. Está sem rumo, não sabe o que faz. E, diante dessa desordem, Trump vai passando a limpo a sua agenda, uma agenda que talvez em outros momentos recebesse mais oposição. E essa agenda, inclusive, naturalmente, inclui a política externa americana. Tá? Mas a origem do poder concentrado por Trump está nisso aqui. E aqui é só para ter também uma noção, quanto maior o círculo, maior a votação para um partido democrata. Então, por exemplo, a gente está vendo aqui na Califórnia, né, estamos vendo lá, por que Trump mandou a Guarda Nacional para conter um movimento lá na Califórnia? Porque ele não está nem aí para a Califórnia, porque a Califórnia não vota para ele. Então, ele pode tomar medidas altamente impopulares que não faz absolutamente nenhuma diferença. Tá? Então, a votação republicana, normalmente mais dispersa, a votação democrata, normalmente mais concentrada em grandes perímetros urbanos, né, em grandes cidades. E aí você vai ver o que os eleitores que votaram no Trump colocaram como mais importante: a economia. Então, para quem escolheu a economia como a questão mais importante, votou 80% para Donald Trump. Democracia, votou para os democratas. Então, Trump não está preocupado com isso aqui. Por quê? Porque os eleitores dele não estão preocupados com isso. Quem votou preocupado com imigração, votou para quem? Donald Trump. Quem votou para políticos preocupado com política externa, votou um pouquinho mais para Donald Trump, né? Aliás, relativamente mais para Donald Trump do que para Kamala Harris. Então, a origem da política externa ela é doméstica. E a gente precisa se apoiar nesses resultados para entender como é que é produzida a política externa de Trump, senão fica muita gente batendo cabeça. Né? Mas como? Ué, as explicações estão aqui. Hoje em dia, os republicanos controlam o executivo, o legislativo e o judiciário. Né? Eles têm maioria na Câmara, maioria no Senado, e isso permite a Trump transformar o país à luz das suas convicções. Também há uma necessidade de rapidez. As eleições legislativas americanas são de 2 em 2 anos. Então, no meio de mandato de Donald Trump, chamado midterm, vai ter eleições legislativas e, normalmente, isso é um termômetro para entender o que a população está dizendo, e esse midterm pode, por exemplo, fazer com que Trump perca apoio no Senado ou na Câmara de Deputados. Né? Então, por isso, a velocidade de Trump em agir. Deportações em massa
né? A gente está enxergando isso de todas as maneiras. E aí, quando você faz importação, qualquer coisa em massa, muitos erros, que geram problemas de política externa, né? Então, países que têm indivíduos deportados, muitas vezes sem a observância de critérios mínimos, isso leva a tensão entre os países. Tá? E dúvidas sobre o efeito econômico, né, de potenciais promessas, né? Deportação em massa, aumento de tarifas, ainda está muito cedo para a gente enxergar qual vai ser o efeito disso, mas uma preocupação é que você tem um aumento da inflação, né, em razão de aumento de tarifas e em relação do trabalhador que você vai ter que substituir. O governo Trump começa com uma aprovação aí da ordem de 51% e caiu um pouquinho, né? Está ali um pouquinho abaixo de 48%. O mais importante, ele foi cruzado e hoje dá para dizer que mais gente desaprova ou aprova do que aprova o governo. A virada aí se deu em meados de março e coincide aí com questão de tarifas e afins. E a gente tem algumas ações que têm origem externa, né, muito embora possam ter justificativas internas. A primeira delas é a tarifa para todos, né, que está relacionado com a competição geopolítica com a China. Né, a questão das tarifas está diretamente relacionada à ascensão econômica chinesa. Né. Lidar com a China é uma questão que todos os últimos presidentes americanos tiveram que fazer. E a verdade e aí entendam, por favor, não significa dizer que os americanos estão em ocaso ou nada do tipo, continua sendo a maior economia do mundo, continua tendo um poderio militar extraordinário e tudo mais. Mas nesse momento, se a gente estivesse falando aqui numa metáfora futebolística, talvez os americanos estejam mais tomando gol do que fazendo. E aí o que o Trump está propondo é um reset geral. Estão perdendo? Beleza. Muda o tamanho da trave, leva a bola, troca a bola, desliga a luz, muda as regras. E a gente está enxergando isso no multilateralismo, né, inexistente, né? E estão enxergando nesse tarifa para todos. Guerra na Ucrânia. Acho que eu não vou me alongar, né? A gente está vendo a pressão sobre Zelensky. Talvez a grande para longo prazo, reputação e credibilidade, a Trump vai deixando os seus, entre aspas, aliados pelo caminho. Então foi assim com os Zelensky, né? E aí agora parece estar havendo uma reversão. Aí foi assim com os europeus. Os países têm memória longa. Trump, daqui a 3 anos e meio, vai embora. Mas as suas decisões e a reputação e credibilidade do país vão ficar. Então, os europeus precisam pensar. Eles podem confiar nos Estados Unidos daqui para frente, e acho que a resposta é negativa. E já estão tendo uma reação em relação a isso. E isso também fomenta a criação de uma série de outras alianças, que aí afetam um pouquinho mais o Brasil, especialmente em relação ao sul global. E aí, se você tem dois grandes polos, né, do ponto de vista econômico, hoje em dia, Estados Unidos e China, se você tem os americanos não fazendo absolutamente nenhuma força para fazer negócios ou se aliar a você, isso empurra países como o Brasil para que tenha uma relação ainda mais profunda com outros. Uma autonomia para Netanyahu explica o que a gente está vendo em Gaza. O risco humanitário que é visto em Gaza hoje não se explica internamente, se explica pela política externa americana. Em outro presidente sendo eleito nos Estados Unidos, provavelmente a gente não estaria enxergando isso. Netanyahu acelera muito das suas atitudes antes das eleições americanas porque não sabia qual seria o resultado. Uma vez que Trump foi eleito, aí ele acelera de vez. E Trump não parece demonstrar nenhuma resistência, né, ao que está acontecendo por lá. Competição geopolítica com a China, a gente está tendo
teve primeiro Trump é muito dado a bravatas, né? E aí houve aí um aumento extraordinário das tarifas, mas ao mesmo tempo você isenta celulares e outras coisas mais. Mas agora a China e os Estados Unidos estão conversando. Vamos ver o que vai sair disso. Muito provavelmente algum tipo de acordo. A gente sabe também o que não importa para os Estados Unidos nesse momento. Então, questões ambientais não importam. E aí, de novo, a ação de um grande ator no tabuleiro afeta a todos. Então, se os Estados Unidos não estão nem aí para questões ambientais, vai ser difícil avançar ambientalmente nesse momento. E, por fim, maior imprevisibilidade. Então, mesmo na questão das tarifas, há uma mudança, em média, a cada 4 dias. O que torna impossível qualquer um, muito mais do que tarifas, torna impossível qualquer um fazer um investimento em qualquer lugar sem saber essa questão tarifária naquele país que ainda é a maior economia do planeta. Para a relação bilateral, na política externa americana em relação ao Brasil, o Brasil não é uma prioridade para os Estados Unidos em matéria de política externa e há algum tempo isso já acontece. Tá? Então, isso também não é novidade. Acho que o Hélio falou, né, sobre a reorientação da política externa americana para a Ásia. Desde 2011, a reorientação da política externa americana do ponto de vista temático foi para a ideia de segurança, né, e do ponto de vista geográfico para a ideia ali de Oriente Médio e Ásia, né, em razão do que aconteceu em 11 de setembro. A América do Sul oferece baixos riscos em relação a isso. Então, estamos longe de ser uma prioridade. Então, não há grandes alterações para o Brasil, desde que para nós não seja forçada a ideia de escolher entre Estados Unidos e China. Porque se formos forçados a escolher entre Estados Unidos e China, há preocupações, né? Ou se você é os Estados Unidos. A China é responsável por 1/3 do comércio internacional brasileiro, né? E os Estados Unidos é responsável em torno de 14, 15%, um parceiro importantíssimo, mas é o segundo parceiro e nem se compara à China, né? Ultimamente, a gente está vivendo com questões relativas a vistos, né? Especialmente em relação a vistos a autoridades, que obriga a uma resposta do governo brasileiro. A resposta é essa, que é política, né? E só pode ser política, e também é limitada às condições materiais do Brasil numa competição com os Estados Unidos. Né? Então, mesmo na questão das tarifas ou em questão de vistos, acho que é irrazoável esperar que o Brasil tenha uma postura de enormes críticas, ou enfim, vai fazer a sua crítica, vai registrar, mas acho que vai ser um tanto mais polido e um tanto mais discreto. É o que eu tinha para apresentar para vocês e fico à disposição para responder qualquer pergunta. Obrigado, Carlos Frederico. Obrigado, Hélio. Nós vamos então agora passar para a fase dos debates, lembrando a nossa assistência que qualquer pergunta ainda das que não foram colocadas, é só usar o chat para isso do próprio Zoom e colocar essas perguntas. Nós vamos logo então para a nossa primeira questão, que é a seguinte. Nós temos visto uma tentativa constante do Trump de mediar os 2 acordos de paz, tanto na guerra da Ucrânia quanto no conflito Israel-Hamas. Na opinião de vocês acham que os Estados Unidos têm o real interesse em acabar com esses 2 conflitos? Vamos lá. Quer que eu vá ou vai você, Hélio? Começa, já começou, começa. Beleza. Obrigado, amigo. Acho que não dá para falar em mediação, né? Acho que a primeira expressão aí não seria mediação. Mediador, ou presume-se do mediador uma certa distância entre as partes, ou uma equidistância entre as partes. E os Estados Unidos são parte interessada nos 2 conflitos. Então, tirando a palavra mediação, acho que é razoável esperar que os Estados Unidos estejam à mesa nas 2 discussões.
faz parte do interesse americano, faz parte do interesse estratégico desse país, está à mesa para discutir sobre qualquer coisa que vai acontecer na Ucrânia ou Israel. Isso dito, tem interesse no término dos conflitos? Eu acho que sim, eu não sou signatário das teorias conspiratórias, eu só acho que, no caso da Ucrânia, há um interesse e talvez as coisas empurrem para isso, do ponto de vista americano. No caso de Israel, não necessariamente empurra para um fim, uma vez que Israel já decidiu que só haverá paz na ausência de qualquer Estado palestino. Então, acho que vai ser difícil encontrar qualquer tipo de acordo nesse sentido. Sim, sem dúvida, né? Os Estados Unidos têm interesse em acabar com a guerra, com os conflitos. Eu subscrevo o meu amigo Café, tá? Carlos Frederico. Os Estados Unidos são parte. Não há solução possível a esses dois conflitos sem um posicionamento, sem os Estados Unidos à mesa, né? Obviamente, a questão de Israel tem uma origem histórica, uma dificuldade enorme em virtude da própria geografia e das questões que envolvem a Gaza e Cisjordânia. E no caso da Ucrânia, que aqui gostaria de falar um pouco mais, os Estados Unidos são parte do conflito, uma vez que, né, o conflito envolve a dimensão da segurança internacional, né? O prolongamento da OTAN no leste europeu. Então, o fim do conflito na Ucrânia passa por uma rediscussão ah, do, da política de segurança do continente europeu. Nesse sentido, os Estados Unidos são parte interessada. Tá? Isso passa, óbvio, por uma negociação entre Rússia e Estados Unidos. Eu não vejo, tá? Pelo menos no momento, indícios de que esta discussão será feita. Obrigado. Vamos agora um pouco para o setor econômico, e muitos estudiosos usam o termo até de uma segunda Guerra Fria, que ocorreria entre China e Estados Unidos pelo tamanho das duas economias. Eu pergunto a vocês se, até o momento, apesar do pouco tempo de ação, né, praticamente 5 meses de governo Trump, se a política que o governo Trump, principalmente tarifária, está empenhado em exercer, tem conseguido frear a expansão chinesa na economia mundial. Não, Eu com- mas vou deixar o Hélio responder, depois eu complemento. Tá bom. Não, siga, siga. Não, Desculpa, Hélio, eu fui super descortês, porque você está se preparando para. imagina, Não, imagina. em absoluto, pelo contrário. As políticas americanas só empurram os demais parceiros para mais negócios com a China. E mesmo países que teriam motivos, aí vamos falar de União Europeia, que teriam motivo para partilhar do mesmo temor ou das mesmas dificuldades que os Estados Unidos têm em relação à China, no momento em que o que seria o seu balanço, o seu equilíbrio em relação à economia chinesa, que seria os Estados Unidos, eles fecham as coisas para você, obriga a ter melhores relações com a China. Acho que a estratégia. Eu entendo a questão das tarifas como uma questão de enfrentamento à ascensão econômica chinesa, mas a estratégia é horrenda, porque poderia ter pelo menos combinado com a União Europeia, que teria preocupações similares. Ao aumentar a tarifa para todo mundo, a China virou bonzinho. O grande fiador, eu não vou falar vivemos, porque eu vou botar a palavra na minha boca. Vivi para ver que o grande fiador hoje do sistema multilateral e do direito internacional é a China e não os Estados Unidos. É, os resultados ainda são muito, muito incipientes, né? Tem dois processos da Coronel Mega em jogo, né? A China ela desaqueceu o seu crescimento econômico nos últimos
nos últimos anos. Então, ela saiu de uma taxa de crescimento acima de 10% ao ano. Ela reproduziu esse índice nas últimas 3 décadas. E né, no atual governo Xi Jinping, desde 2017, 2018, ela vem crescendo a patamares inferiores, por volta de entre 5% e 7%. Isso dentro de uma política interna chinesa, né, com um nível de planejamento de longo prazo e selecionando setores. Né? Do ponto de vista norte-americano, de fato, as respostas são difusas, né? Freou o crescimento chinês em alguns setores, isso sim, porque os chineses são dependentes, sobretudo, no relacionamento com os Estados Unidos nas áreas de tecnologias avançadas, empresas norte-americanas como a Apple, ou da área de semicondutores, isso freou um pouco a aquisição de tecnologias e fez com que o governo chinês repactuasse os seus planos de desenvolvimento, principalmente o que eles chamam de fusão de tecnologia civil e militar. Né? Então, freou também um pouco o ritmo de crescimento chinês. Por outro, como o professor Carlos comentou, vários países fecharam acordos recentes com a China e, em especial, a Rússia. Então, da lista de produtos sancionados, dos 17 que sancionou a Rússia, a China passou a ser provedora de 90% desses produtos, algo em torno de 90%. Fato que pouco impactou a economia russa e fez com que a China encontrasse, né, um flanco de crescimento e substituição às pressões norte-americanas. Então, são dois países que, de certa forma, pelo menos no curto prazo, tiveram ganhos relativos com a política comercial norte-americana. Professor Carlos Frederico, pegando o gancho da sua resposta, como é que o senhor vê a ascensão da China como o maior player, o maior não, um dos maiores players globais aí do mundo, e como isso aí vai repercutir justamente nessa parte de regime político, tendo em vista ser a China uma ditadura comunista? Eu acho que primeiro a gente precisa relativizar algumas questões. Se for a Pequim ou Xangai hoje, não é muito diferente de qualquer outra grande metrópole do planeta. Aliás, é um pouco diferente das metrópoles brasileiras, porque são lugares muito mais avançados, onde a inteligência artificial é muito presente e afins. Questão de. Eu sou um liberal por acepção e por definição. Então, questão de regime político, a gente precisa entender um pouquinho a história, eu acho, do lugar. Simplesmente dizer, e aqui eu quero dizer, simplesmente dizer que a China é uma ditadura comunista não ajuda a compreender o fenômeno chinês. É um país de 1,5 bilhão de pessoas que, até 1970, passava fome, literalmente fome. Então, o povo chinês hoje, em grande parte, especialmente por conta da ascensão econômica e do seu desenvolvimento econômico, o povo chinês não está muito preocupado com essa questão que talvez pode ser uma questão primordial para diversas outras capitais ou lugares, não é um problema na China, porque foi através desse sistema político escolhido que eles encontraram desenvolvimento. Quantos países nos últimos, sei lá, 40 anos conseguiram fazer a curva do desenvolvimento? Raros, poucos. Né? Então, aqui, de novo, não só a minha origem, meu presente, meu futuro liberal, eles têm dificuldades com o sistema político chinês. Mas eu paro no limite de fazer grandes afirmações sobre um sistema escolhido por aqueles que lá estão. Então, e que, de novo, levou esse país a um desenvolvimento bastante eficaz. Né? Olha só o que a China conseguiu fazer. Né? A China, que era conhecida como país que fabricava, que produzia produtos de baixo valor agregado, que produzia produtos baratos, supérfluos,
A China hoje é a líder, e quem diz não sou eu, são os americanos, é a líder em inteligência artificial do planeta. Não há nenhum produto que não seja feito na China. Então, do ponto de vista de sofisticação. Então, funcionou para eles. Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para dizer que eles deveriam fazer diferente? Professor Hélio, voltando para a área de defesa, nós temos visto constantemente o presidente Trump fazendo várias declarações com relação ao apoio orçamentário que ele faz para os grandes organismos internacionais e causando sérias complicações com as suas afirmações, inclusive as ameaças de cortar o financiamento. Como essa postura do presidente Trump tem influenciado o cenário de defesa no mundo todo? Ok? Acho que o primeiro resultado imediato é um aumento dos gastos em defesa de seus parceiros históricos, né? Então, como comentei, os gastos em defesa chegam a 2 trilhões, né? A fronteira dos 2 trilhões, e vários países ampliaram de maneira muito significativa. Coreia do Sul, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, tá? Exceto uma porção do globo, os gastos de defesa foram relativamente reduzidos. América do Sul e Brasil. Mas os demais países, aumentos muito evidentes. Parte disso em virtude da desconfiança com esse guarda-chuva norte-americano, importantíssimo para vários países, como a Austrália, Nova Zelândia, a própria Noruega e Suécia, são países que puderam usufruir e muito, digamos, desse guarda-chuva geopolítico e na segunda metade do século XX puderam desenvolver estados de bem-estar social em que as questões econômicas, trabalhistas, questões atinentes ao bem-estar da população e estados preocupados com uma agenda econômica, com o comércio internacional, distante dos assuntos de segurança, né? De certa forma, monopolizado pelas potências, em especial os Estados Unidos, tendo aí o arco dos países ocidentais, em especial da OTAN, como uma primeira linha de proteção. Hoje, o cenário é bastante distinto, né? As posições unilaterais norte-americanas provocam essa corrida em gastos de defesa, que impacta, obviamente, na economia, uma vez que a cadeia de suprimentos nacionais é importantíssima quando a gente coloca o horizonte da guerra para os estados. Ter um nível de suprimento nacional é vital para alguns países. Nós temos uma afirmação bastante contraditória do presidente também com relação à anexação territorial, em que ele por várias vezes coloca a sua intenção de anexar a Groenlândia e o Canadá ao território americano. E eu gostaria de fazer um link também com uma afirmação que ele fez com relação a transformar Gaza num paraíso, e que ele seria responsável por isso. Até que ponto nós podemos levar como verídicas essas afirmações? Qual a opinião dos senhores a respeito delas? Vai Posso lá, começar, meu caro? por favor, deve. Tá. Ok. Em relação a Canadá e Groenlândia, eu acredito que tem uma disputa em curso fortíssima que opõe, obviamente, Rússia, Estados Unidos e China. A Rússia, como comentei, está na dianteira na expansão do Ártico, em especial nas suas pesquisas como submarinos e uma capacidade de cartografar a chamada província de Lomonosov, aquele grande terreno abaixo da camada de gelo do Ártico. E a China com uma capacidade de circulação, expandindo sua frota de navios quebra-gelos e encurtando, né, as distâncias com a Europa, né, e os Estados Unidos, né, a reboque disso. Além disso, a China com uma série de pesquisas, né, no Ártico e também na Antártida, tá, o que deu uma desvantagem relativa aos norte-americanos. O que se busca do ponto de vista da defesa? Manter os Estados Unidos a manter a vantagem militar estratégica. E, nesse sentido, precisa, né, de uma maior presença nesse hemisfério, no norte.
Dinamarca, o Groenlândia e Canadá entram como o quê? Como parceiros. Precisam de uma maior incidência do ponto de vista da cooperação militar. Se não cooperarem, os Estados Unidos estão dispostos, e sinalizaram isso aí, da retórica do Trump, inclusive em uma política aí muito comum no século XIX, de anexação territorial. Óbvio, acredito que não levará ao extremo, né, para ler ao pé da letra, mas é um instrumento de barganha, ou seja, uma retórica que, de certa forma, coloca na mesa uma disposição imperial. Se não for pela hegemonia, os Estados Unidos, na contenção da China e da Rússia, estão dispostos a, inclusive, anexar se preciso. Tá? É, só esta disposição já fez com que Dinamarca e Canadá, né, revisitassem as suas políticas e abrirem, né, um canal de diálogo para repensar a cooperação nas águas geladas e terras geladas. Em relação a gás, eu sinceramente não tenho o que dizer, né, senão algo muito fora do convencional ao plano Gaza, algo que coloca uma pitada trágica em um drama humano monumental, que é a atual situação de Gaza e da política de Israel para essa faixa do globo. Ficaria por aqui, passando a bola para o meu amigo Café. E aí, é só lembrar que tem uma série de colocações que geram, de novo, perda de reputação, porque a anexação do Canadá como 51º estado, a anexação da Groenlândia, eu vou transformar, mais do que isso, acho que passou um vídeo, Gaza como Riviera, eu posso estar errado aqui, mas acho que eu ouvi esse Sim, sim, vídeo. passou. Foi divulgado na própria rede social do presidente. Sim. É difícil até de responder. É, eu acho que só pede reputação e credibilidade, acho que só isso. Nós vamos para a nossa última pergunta. Nós sempre costumamos terminar as nossas atividades com uma pergunta um pouco polêmica. Mas eu tenho certeza que os senhores não farão exercício de futurologia, até porque são grandes analistas da área que estão falando. O que esperar dos próximos meses do governo Trump? Começa, Pode Carlos. começar. É, acho que primeiro mais do mesmo, é uma resposta mais genérica. Do ponto de vista objetivo, algum tipo de acordo com a China em relação a tarifas. Acho que pensar em 2020, antes da pandemia entrar, houve um acordo que as tarifas chinesas ficaram um pouco mais altas, mas enfim, os dois países estavam prontos para executar aquilo ali e aí veio a pandemia. Então, acho que, do ponto de vista de tarifas, isso é que esperar que não cumpra o que prometeu de entregar tantos 100 acordos comerciais, isso não vai acontecer. E eu acho que tudo vai depender, de novo, eu volto lá para a questão dos democratas e da desorganização da oposição americana. Acho que é importante a gente colocar em lente que o que a gente está vivenciando não é normal. É importante, às vezes tem que se repetir isso, não é normal, mas está acontecendo, então a gente precisa reagir a isso. É, a oposição, a gente falou-se agora de um regime autocrático, né, de um regime comunista. Nas democracias, a oposição é algo altamente saudável. Hoje, o presidente americano não tem oposição. E isso não é bom. Não é bom para todos os outros. Volto à minha colocação inicial, que são afetados toda vez que esse grande país se movimenta no tabuleiro. Então, o fato de
estar avançando sem nenhum check, né, sem nenhum freio, sem nenhum contrapeso, sem nenhum check, sem nenhum balance, não traduz em um bom momento para o avanço de decisões coletivas internacionais. Eu creio que os próximos meses ou anos, né, do governo Trump tendem a uma acomodação. Os Estados Unidos, nesses meses, né, deram uma chacoalhada no sistema de governança internacional. O que acabei de comentar sobre Groenlândia e Canadá revelam, digamos, parte do poder americano, né? Caso os Estados Unidos fossem aplicar, implementar efetivamente a anexação do Canadá ao Groenlândia, tem capacidade, sobretudo militar, para tanto, tem ainda algum excedente de poder que levaria a pressões, mas aproximariam essa posição norte-americana de algo factível, né? Entretanto, com desgastes gigantescos. Os Estados Unidos, no século XX, se posicionaram como uma grande potência internacional e parte significativa disso se deu através da colaboração e do apoio de demais países ao que se chamava hegemonia norte-americana. É uma hegemonia que alimentava esse poder. Os Estados Unidos transitarem para uma forma de governo mais próximo ao império, eu acredito que tende a enfraquecer no longo prazo a posição desse Estado, uma vez que os principais adversários norte-americanos são países que estão abertos, mais que os Estados Unidos, ao comércio, a um sistema de normas internacionais, a um sistema de cooperação internacional, o caso da China, e, em alguns casos, a própria Rússia, né? E, em alguns casos, a própria reorganização da política interna europeia. Os Estados Unidos caminharem para um progressivo isolamento tende a ser bastante prejudicial. Dito isso, creio que é um momento, né, de acomodação frente às disputas internas, aos sistemas de contrapeso da própria política interna norte-americana e, sobretudo, o posicionamento norte-americano para com os demais países do mundo, né? Acho que veremos uma rodada nesse sentido, tá? Ok, então nós estamos com nossa limitação de tempo, nós chegamos ao final da nossa atividade. Em nome da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, eu gostaria de agradecer aos nossos dois convidados, ao professor Hélio e ao professor Carlos Frederico. Eu gostaria de passar para vocês a série de comentários que nós recebemos aqui no chat com relação à excelência das apresentações, às excelências dos debates também que nós conduzimos aqui. E eu gostaria de deixar agora os senhores com a palavra livre, assim, por um tempo imenso de 30 segundos, por favor, para que os senhores façam as suas considerações finais. Professor Hélio, por favor. Ok, eu agradeço a iniciativa do MPV, sempre é um prazer colaborar com os colegas. Peço que continuem acompanhando, né, as nossas produções, as nossas inserções. O programa de pós-graduação em Ciências Militares tem uma agenda viva de pesquisa e sempre é um prazer partilhar. Em relação aos desafios da geopolítica internacional, isso traz repercussões ao Brasil. Também seria interessante que a gente pudesse colocar o nosso país em reflexão em algum outro momento, porque é disso que trabalhamos com maior afinco, e o Brasil é a parte interessada nas grandes transformações internacionais e onde é que a gente pode ancorar de maneira mais firme os nossos interesses frente a um mundo crescentemente tenso, complexo, e coloco à disposição para continuar esse diálogo em outras oportunidades. Muito obrigado, Coronel Maga. Professor Carlos Frederico, por favor. Agradecer a oportunidade, né, de estar dialogando. Acho que diante de estamos vivendo, e isso talvez seja uma afirmação genérica, mais verdadeira, a gente está vivendo tempos muito complexos e tempos que desafiam as referências históricas que a gente tem de análise. Acho que isso é importante. Então, a gente também não deve ter vergonha de dizer, eu não sei, mas isso aqui é o que eu consigo enxergar diante daquilo que
eu sei. Então, agradeço a paciência de todos vocês em relação a tudo que não sabemos e que esse diálogo possa continuar. Boa tarde para todos. Então, desta forma, nós encerramos mais um seminário conduzido pela Escola de Comando de Estado-Maior do Exército. Gostaríamos também de agradecer a nossa assistência, quem esteve conosco por quase 90 minutos nessa atividade, e dizer que todas as ações que aqui desenvolvemos, tanto a palestra quanto os debates, estarão em breve disponíveis no site do Observatório Militar da Praia Vermelha, que pode ser acessado no endereço ompv.ecm.eb.mil.br. E nós continuamos aqui da Praia Vermelha, observando o que acontece de mais relevante no Brasil e no mundo. Tenham todos um excelente dia.